Então, alunos, professores e diretor viajaram, núcleos do sujeito. Comprei frutas, verduras e legumes, complemento, isto é, objeto direto. Então, vou colocar aqui, olha, núcleos do objeto direto. Fazem parte do objeto, né? Então, núcleos do objeto direto. Beleza, Tiago, qual é a função da vírgula? Tanto na letra A como na letra B. Bom, a função da vírgula na letra A e também na letra B é de separar termos que apresentam a mesma função sintática. Então aqui, olha, essas vírgulas separam termos de mesma função sintática. De mesma função sintática. Isto é, função sintática de alunos, núcleo do sujeito, de professores, núcleo do sujeito. O que é que a vírgula está fazendo? Separando termos de mesma função sintática. Na letra B também, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto direto. Vírgula separando elementos de mesma função sintática. Tudo bem? Ponto 8. Recife, a capital pernambucana, é bela. O que é que acontece aqui? A capital pernambucana, qual é a classificação sintática disso aí? Aposto. Aí eu vou chamar aqui de aposto ou termo explicativo. Aposto ou termo explicativo. Então entenda. Recife, a capital pernambucana, é bela. A capital pernambucana é um aposto que está explicando melhor quem é Recife. É isso que a gente chama de aposto. Tiago, o aposto ele pode aparecer entre vírgulas? Pode, como apareceu aí. Mas a gramática permite também que, quando o aposto estiver no meio de uma frase, como está aqui, veja que se eu retiro esse aposto, ainda fica com sentido. Recife é bela, né? Bela aqui no feminino, por quê, Tiago? Se Recife é uma palavra masculina, ou Recife. Porque eu deixei implícita a palavra cidade, né? Como se eu dissesse a cidade do Recife, né? Recife é bela. Mas se eu retiro o aposto, ainda mantém sentido a frase, né? Aí a gramática diz assim: quando o aposto estiver no meio de uma frase, intercalado por vírgulas, eu posso utilizar as vírgulas, mas posso também trocar por travessões. Ou ainda posso trocar por parênteses, sem problema algum. As três formas estão corretas, né? Três formas corretas, e a gente tem que ter esse cuidado, porque é muito comum em prova de concurso ele colocar aquele tipo de questão que eu já disse a vocês, de modificação da pontuação e alteração do significado do fragmento. Aqui, se eu altero a pontuação, não há alteração no significado. O significado se mantém. Beleza? Então tem que ter esse cuidado aí nesse ponto de número 8. Zero bronca até aqui? Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente, naquele primeiro caso em que você mostrou, de adjunto adverbial, se a gente colocasse assim, ele fez o projeto, ele fez, vírgula, após a reunião com o diretor da empresa, vírgula, o projeto. Esse adjunto adverbial que foi colocado no meio da frase, ele pode também, eu posso tirar essas vírgulas que estão isolando esse adjunto e colocar no lugar travessões? Posso colocar travessões. Ele fez travessão. Após a reunião com o diretor da empresa, travessão, o projeto. E posso também colocar parênteses. Isto é, não é apenas o aposto que vai aparecer separado por vírgulas, travessões ou parênteses. Um adjunto adverbial deslocado que esteja no meio de uma frase também pode ser separado por parênteses ou travessões. Certo? Tem que ter esse cuidado aí. Bom, eu venho para cá para a gente ver mais detalhe. Qual é a função sintática da palavra Maria nessa frase aqui? Como é que é? Vocativo.
Vocativo também denominado de chamamento. Chamamento. Olha, é aquela história. A palavra vocativo vem lá do latim, né? Lá no latim a palavra era vocare. Vocare era o verbo em latim que hoje, na língua portuguesa, é o verbo chamar. Verbo chamar, vocare, né? Então, quando você diz assim, eu tenho vocação para ser professor, eu tenho vocação para ser médico, eu tenho vocação para ser administrador, eu tenho vocação para ser concurseiro, você está dizendo que se sentiu chamado para aquilo. Vocação é isso, se sentir chamado, né? Há um filme chamado Invocação do Mal. Você já viu esse filme? Olha, invocação significa ao pé da letra, invocare no latim significa chamar para dentro de si. Vixe Maria, que desgraça isso. Olha, mas vocare é chamar, né? Então, por isso vocativo é denominado de chamamento. Tiago, e a vírgula? Bom, o vocativo sempre será separado, isolado por uma vírgula que é obrigatória. E detalhe, pessoal, não há posição fixa para um vocativo. Não há posição fixa para um vocativo. Vocativo pode aparecer no início da frase, pode aparecer no meio da frase, pode aparecer no final da frase. Aí você que sabe, né? Você irá, Maria, ao cinema? Ou você irá ao cinema, Maria? Independente do local em que você tenha colocado esse vocativo, ele sempre será isolado por vírgula. Ali eu coloquei uma vírgula depois do vocativo, que se eu colocar a vírgula aqui depois do verbo, você irá, Maria, ao cinema? Maria vai aparecer entre vírgulas. Eu vou colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois de Maria. Então sempre isolando o vocativo, certo? Sempre assim, e uma vírgula sempre obrigatória. Tudo bem? É fácil demais português, não é não? Não tem nem o que fazer. Só isso aí. Olha, eu vou colocar aqui assim. Eu ensino português. Quem é professor de matemática aqui? Matemática ou raciocínio? É raciocínio, né? Eu ensino português. Aí vou colocar aqui, olha. Ponto e vírgula. Tássio. Raciocínio lógico. Pessoal, é o seguinte. Eu coloquei ali um ponto e vírgula e depois coloquei uma vírgula, certo? Eu quero saber qual é o motivo para o uso dessa vírgula depois da palavra Tássio. Não. Justamente. Supressão desse verbo aqui, olha. Eu ensino português, olha. O verbo ensinar está aqui, certo? Só que Tássio faz o que com raciocínio lógico? Ele ensina também. Então veja, eu tenho aqui o verbo ensinar que está oculto, está implícito, ele foi suprimido. Deveria estar aqui, ó, mas eu retirei. Aí, o que essa vírgula está fazendo? Substituindo o verbo implícito. Eu vou colocar aqui, ó, substitui verbo implícito. Substitui verbo implícito. Tudo bem? Tiago, tudo bem. Então quer dizer que, se a gente quisesse, poderia ter colocado eu ensino português, Tássio ensina raciocínio lógico. Sim. E por que você colocou esse ponto e vírgula? Bom, o ponto e vírgula, ele tem duas finalidades que são comuns no nosso dia a dia
e que, se numa prova ele cobrar ponto e vírgula, ele vai cobrar uma dessas duas situações. Primeira situação, você já deve ter visto muitas vezes e talvez já tenha aplicado na tua vida. É aquela situação em que você vai enumerar frases. Você tem uma enumeração de frases. Tipo assim, você está escrevendo um artigo científico, certo? Está lá fazendo um trabalho na universidade, e aí você coloca lá. Alguns pontos devem ser destacados em relação à prioridade na educação. 2 pontos. Letra A. O governo deve atentar para uma educação de qualidade na nossa cidade. Ponto e vírgula. Letra B. O governo deve disponibilizar aos jovens possibilidade de acesso ao esporte, à arte, à música. Ponto e vírgula. Letra C. Tarará, 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 ponto e vírgula. Letra D. Tarará, tarará, ponto. Cada elemento é numerado, cada frase é numerada. Você vai colocando o quê? Ponto e vírgula para separar. E no último elemento que você enumerou, você vai lá e ponto. Então, ponto e vírgula ele é utilizado nessa situação, que é pouco cobrada em prova de concurso. A situação mais cobrada em prova de concurso é essa do ponto 10. Né? E qual é essa situação? Você viu comigo, eu já apaguei, não está mais aqui, mas você viu comigo que a pontuação usada para separar orações é a vírgula. Eu coloquei isso no ponto 2, coloquei isso no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6. Está tudo aí no teu caderno. A pontuação que eu usei para separar orações foi a vírgula. É ela que eu utilizo. Bom, eu fui fazer isso aqui também, olha. Eu fui utilizar apenas uma vírgula para separar as duas orações. Qual é a primeira oração? Eu ensino português. Qual é a segunda? Tássio, raciocínio lógico. São 2 orações. Né? Tássio ensina raciocínio lógico. Fui usar uma vírgula aqui. Só que quando eu usei a vírgula, eu notei o seguinte. Opa, peraí. Eu utilizei a vírgula aqui, mas não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque ao usar essa vírgula depois da palavra português, veja que ou Tássio é uma disciplina que eu ensino, ou eu estou falando com Tássio e dizendo a ele que além de português eu ensino raciocínio lógico. É como se eu dissesse, eu ensino português, Tássio. Raciocínio lógico. É como se eu dissesse isso a ele. Né? Então, há uma possibilidade aqui de confusão de sentido. Por isso, o que é que os gramáticos dizem? Quando a gente for separar 2 orações, aqui ó, eu vou ter que perceber, e detalhe, veja que eu não tenho conjunção aqui, certo? Isso que eu vou dizer não serve se eu perceber uma conjunção aqui, certo? Se eu perceber conjunção, aí eu vou colocar a vírgula mesmo. Mas como eu não tenho conjunção ligando as 2 orações, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que olhar para as 2 orações, para a primeira e para a segunda, e notar se pelo menos, olha, pelo menos uma delas já traz uma vírgula internamente. Vou repetir. Estou eu lá tentando separar 2 orações. Fui separar as 2. Só que eu não sabia qual era a pontuação que eu deveria utilizar para separar aquelas 2 orações. O que eu tenho que fazer de imediato? Olhar para as 2 orações. Olhei para a primeira, vi que nela não existe vírgula. Está aqui, ó. Olhei para a segunda, opa, e vi que nessa segunda oração há uma vírgula dentro da oração e que não interessa o motivo dessa vírgula. Pode ser qualquer motivo. Se você notar uma vírgula em uma das orações, o que eu devo utilizar para separar as 2 é o ponto e vírgula. Então vamos lá. Como é, Tiago, a história aí? Veja, esse ponto e vírgula separa orações nesse caso, né? Pois uma delas pelo menos uma delas, né? Uma delas
já possui vírgula. Separa orações, pois uma delas já possui vírgula. Já caiu bastante isso em prova, certo? Então destaca bem esse ponto 10. Eu ensino português, ponto e vírgula. Tácito, vírgula, raciocínio lógico, né? Então eu tenho aí duas orações separadas por um ponto e vírgula, porque uma das orações, não interessa qual, pode ser a primeira ou a segunda, ou as duas, já trouxeram, nesse caso já trouxe, uma vírgula. Entendeu isso? Tiago, quer dizer que pontuação, rapaz, eu achava que pontuação era só colocar uma vírgula quando respirava. Quer dizer que não é. Pontuação eu considero um dos assuntos mais complexos da língua portuguesa. Por isso eu deixo por último. Porque se o cara não sabe todas essas definições que eu estou colocando, olha, se o cara não sabe o que é omissão, quando eu falo em omissão, olha, houve uma elipse do verbo, o verbo foi retirado. Sim, detalhe, né? Essa retirada de um termo que já foi citado na frase recebe um nome especial. Recebe o nome de zeugma. Zeugma é o nome dado à omissão de um termo que já foi citado. Isso é importante também, né? Quando você omite um termo já citado, você chama de zeugma. Tiago, zeugma pode ser chamado de elipse também? Sim, porque o zeugma é um caso especial de elipse. O que é elipse? Elipse é a omissão de qualquer termo, mesmo que o termo não tenha sido citado. Por exemplo, pessoal, fizemos todas as atividades. O que é que eu omiti nessa frase? Nós. Eu disse fizemos. Fizemos todas as atividades. Eu não disse nós fizemos. Então, omitir o nós é um caso de elipse, porque eu não tinha citado esse pronome antes. Como aqui eu já citei o verbo antes, é um caso de zeugma, que também é chamado de elipse, porque é um caso especial de elipse. Vamos lá, ponto 11. Nesse ponto 11, eu vou colocar assim: eu iria à praia. Novamente eu vou colocar o ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula. Não irei, porém, devido à chuva. Eu iria à praia, não irei, porém, devido à chuva. Pessoal, olha só. Qual é a classe gramatical da palavra porém? Classe gramatical. É um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um pronome, uma conjunção, uma preposição. O que é isso? Isso é uma conjunção. Conjunção que indica valor de adversidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, né? Beleza. Só que, vou voltar para cá. Qual é o papel, qual é a função de uma conjunção? Ligar orações. Beleza. Liga uma oração à outra, a conjunção. Só que entenda, em que momento terminou a minha primeira oração, quando eu disse eu iria à praia, não irei, porém, devido à chuva? Em que momento terminou a primeira oração? Praia. Eu iria à praia. A primeira oração é essa, porque eu encontrei o primeiro verbo ali, né? E coloquei a pontuação ali, o ponto e vírgula para encerrar. Mas olha, se a primeira oração terminou ali, quem é que deveria estar aqui? A conjunção. Porque a conjunção não serve para ligar as orações?
ela deveria estar aqui, ó, ligando as orações. Só que ela não está. Isso significa que a nossa conjunção sofreu o processo de deslocamento. A conjunção que deveria estar aqui, eu joguei essa conjunção para cá. Então está aqui, deslocada. Tiago, tudo bem, e essas vírgulas? Essas vírgulas isolam a conjunção deslocada. Vou colocar aqui. Isolam conjunção deslocada. Como a conjunção foi deslocada, eu tenho que mostrar para o meu leitor que essa conjunção está deslocada. Tiago, e essas vírgulas são obrigatórias ou facultativas? Se uma conjunção é deslocada, a vírgula tem que ser empregada. É obrigatória. São vírgulas obrigatórias aqui. Tiago, beleza. Aí você deslocou a conjunção, isolou essa conjunção utilizando vírgulas, e aquele ponto e vírgula colocado após praia tem o mesmo motivo da situação anterior. Ponto e vírgula empregado pelo mesmo motivo da situação de número 10. Isto é, foi um ponto e vírgula empregado para separar orações, pois uma delas já possui vírgula. Então a situação é a mesma. Tudo bem? Perfeito? Então vem para cá. Caso de número 12. Olha, no caso número 12, eu vou pegar esse mesmo período aqui do ponto 11. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu iria à praia, vírgula, porém não irei devido à chuva. Eu iria à praia, porém não irei devido à chuva. Beleza. Aí eu tenho aqui nossa primeira oração, né, que é uma oração assindética. Eu vou marcar aqui, ó. Oração assindética. Tiago, por que assindética mesmo? A oração assindética é aquela que não traz a conjunção, que foi o caso dessa aqui também. Eu iria à praia, a mesma oração, né? Só que dessa vez, olha onde apareceu a conjunção. Apareceu exatamente entre uma oração e outra, cumprindo o papel dela, de ligar uma oração a outra. Então, o que vai acontecer? Essa oração aqui, olha, inteira, é uma oração sindética, isto é, coordenada, né? Sindética, adversativa. Tiago, e o ponto e vírgula? E o ponto e vírgula? Bom, não pode. Porque qual é a função do ponto e vírgula mesmo aqui? Separar duas orações, porque eu notei que uma das orações já trazia vírgula internamente. Mas quando eu olho para cá, olha, olhei para a primeira oração, você está vendo alguma vírgula dentro dela? Não. Olhei para a segunda, você está vendo alguma vírgula dentro dessa segunda? Não. Ah, Tiago, eu não posso colocar uma vírgula depois da palavra porém, não? Nesse caso, não. Primeiro porque a nossa palavra porém não está deslocada. Ela está na posição original dela. Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não recebem vírgula depois se estiverem na posição original. Se estiverem deslocadas, aí sim. Que foi esse caso aqui, ó. Desloquei. Aí, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, deslocados, eu coloco vírgula. Mas na posição original, eu só coloco uma vírgula antes, separando o quê? As duas orações. Então, vou colocar aqui, ó. Separa duas orações, isto é, oração assindética da oração sindética, né? Duas orações
pois a conjunção está na posição original. Aí veja, se eu falar de posição original de uma conjunção, qual é mesmo? Ligando orações. Vou colocar aqui, ó. Ligando orações. Tudo beleza? Ponto de número 13. Vou pegar o mesmo período. Vou colocar aqui, olha. Eu iria à praia. Só que é o seguinte, olha o que eu vou fazer. Nesse ponto 12, eu tenho um período composto. O que é período composto? Um período formado por duas ou mais orações. Tiago, e o que é período? Período é um conjunto de orações, sempre iniciado por letra maiúscula e finalizado por ponto, interrogação, exclamação ou reticências. A gente ainda vai falar sobre isso hoje, certo? Ponto, interrogação, exclamação e reticências encerram o período. São as únicas pontuações que encerram o período. Ponto, interrogação, exclamação e reticências. Veja que aqui eu coloquei um ponto no final. Aqui, ó. Beleza? Então, meu período iniciou aqui com o E maiúsculo e terminou aqui com o ponto. Eu tenho um período composto. Só que eu vou fazer o seguinte nesse ponto 13. Eu vou transformar esse período composto em dois períodos simples. Fazendo o quê? Cheguei aqui, olha. Eu iria à praia. Ponto. Aí vou continuar. Porém, vírgula, não irei devido à chuva. Eu iria à praia, ponto. Porém, não irei devido à chuva, ponto. Tiago, pode fazer isso, é? Pode. Você pode fazer tudo. O texto é seu. É engraçado que as pessoas, quando vão escrever dissertação, né? Escrever dissertação em uma prova de concurso, eu só posso fazer isso no texto. O texto é seu. Você pode fazer o que você quiser, desde que você siga as normas de uma dissertação. Se você não escrever um texto dissertativo, aí a história é outra. Mas, Tiago, aí perguntas que o pessoal me faz. Eu posso iniciar uma oração utilizando tal palavra? Filho, você pode fazer o que você quiser. O texto é seu. É engraçado quando o aluno ele toma consciência de que ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele escreva uma dissertação. É impressionante como começa a fluir o texto do cara. Porque ele estava travado ali, achando que ele não podia escrever nada. Porque o pessoal fica dizendo besteira. Olha, não repita o quê? Não faça não sei o quê. Parará. Repetir o quê é queísmo. Veja, realmente é. Mas o aluno tem que perceber isso depois. Eu sempre comparo a escrita de uma dissertação com a construção de um prédio. Eu até quando dou aula de dissertação, eu coloco no slide, né? Um prédio sem construir, quer dizer, só a parte sem acabamento, né? Aí eu digo, pessoal, você moraria num prédio desse? O cara acabou de construir, não tem nada dentro dele, olha. Nem rebocado foi, está no tijolo o prédio. Esse prédio aí, cada apartamento vai custar 2 milhões. Mas você moraria num apartamento desse aí que dentro não tem nada dentro do prédio, só erguido. Aí eles, não, pronto. É
feio pra caramba, né? A tua redação tem que ser feia assim. No rascunho. O rascunho tem que ser feio. Porque é engraçado, tem aluno que é tão perfeccionista que quer fazer a redação perfeita no rascunho. Aí eu digo assim, olha, redação no rascunho, você pode fazer o que quiser. Cuspir, riscar, pisar, rasgar, o que você quiser você faz no rascunho. Só não pode fazer isso na folha padrão. Então quando o aluno ele toma consciência disso, que ele tem liberdade para escrever na dissertação, impressionantemente o cara flui. Tem aluno que já chegou aqui zerado e saiu comigo aqui em curso, tirando nota quase 1000 na redação, ou nota máxima, porque simplesmente ele descobriu que poderia escrever. Rapaz, é mesmo, professor? Meu irmão, escreva aí. Aí depois a gente corrige. Aí eu digo assim, o cara quando constrói um prédio, ele primeiro constrói o primeiro andar, aí faz o acabamento, coloca a mobília e depois constrói o segundo andar? Não. Primeiro você tem que construir o prédio feioso e depois sair modificando o que você precisa. Né? Aí isso flui. É engraçado. Né? Só esse detalhe faz o aluno avançar.